Napoleão inicia sua expansão territorial, não só fazendo conquistas, mas tentando combater a sua principal inimiga, a Inglaterra. O bloqueio continental é a sua glória e também o seu fracasso. Bom, pessoal, a gente vai analisar agora o Império Napoleônico, né, e todas as suas mazelas e seus sucessos. Eu arrisco dizer, trocar de lado, que o Império Napoleônico foi o sucesso e o fracasso de Napoleão. Se ele não iniciasse as conquistas imperiais, eu acho que teria sido bem diferente a história dele como governante francês. Né? Eu acho que ele cresceu, como diria minha avó, ele cresceu o olho, ele ficou com o olho grande demais e se deu bem mal por causa disso. Bom, gente, não dá para começar a falar em império sem falar do bloqueio continental. E existe uma teoria que depois de Trafalgar, né, da derrota do Napoleão na Batalha de Trafalgar, foi a decisão final dele de fazer o bloqueio continental. Não consigo dominar a Inglaterra, não estou conseguindo, vou ter que fazer alguma coisa. Então ele decide pelo bloqueio continental. Ele tem essa derrota em Trafalgar, né, só relembrando, acho que eu já falei no outro vídeo. A Batalha de Trafalgar era um plano que o Napoleão tinha de vencer por mar, de invadir a ilha, né, através do Canal da Mancha, se reunindo com tropas espanholas em Trafalgar, que é o canal ao sul do Estreito de Gibraltar, e chegando ao Canal da Mancha, onde ele também se reunia com outras tropas que estavam dentro do Atlântico e o início ali do Mar do Norte, para invadir a Inglaterra, o que ele foi derrotado. Ele não, né, na verdade, o general dele, o Villeneuve, né, que foi derrotado pelo almirante Nelson, que era o grande militar espanhol, acaba derrotando ele na Batalha de Trafalgar. Depois de Trafalgar, então, que ele tem outra derrota contra a Inglaterra, ele toma essa decisão de fazer o bloqueio continental, em que ele era contra a Inglaterra e, decidido a enfraquecer o comércio inglês, ele ameaça de invasão todo o país que tivesse algum tipo de exportação, comércio de mercadoria com a Inglaterra, né? O envio de matéria-prima. Inicialmente até ele tem um sucesso, porque o exército francês era bem conceituado, assim, mas foi o início do fim dele, né? Como é que ele tem esse sucesso inicial? Primeiro porque ele conseguiu alguns acordos, né? Mas logo esses acordos se tornaram ineficientes, porque houve uma reação nacionalista forte nos países com os quais ele fez acordo com a Espanha, né? E logo vai ser derrotado. As forças nacionalistas espanholas são mais fortes do que o próprio primeiro-ministro. Ele vai ter que entrar numa guerra chamada Guerra Peninsular, em que estava envolvida a Espanha e Portugal. Portugal vai ser apoiado pela Inglaterra para não obedecer o bloqueio. Enfim, ele começa a fazer um balaio de gato para si mesmo, né? Ele não tinha nenhuma condição de oferecer a quantidade de abastecimento que a Inglaterra oferecia, e parece assim que ele não pensou nisso, né? Foi uma cegueira de poder que fez com que ele não pensasse nisso. Bom, ele faz um acordo primeiro em 1807, ele faz o Tratado de Fontainebleau com a Espanha, né? Quando Portugal, ele começou a perceber que Portugal não ia obedecer ao bloqueio continental e que a Inglaterra ia dar apoio para Portugal, para que Portugal não fizesse isso. Ele faz um acordo de passagem de tropas, né? Só que esse acordo de passagem de tropas admitia a Espanha como sede francesa, né? Como uma sede de tropas francesas. E não deixava de ser um protetorado francês, assim, mas não é protetorado no sentido de dependência econômica. Um país meio que governado pela Espanha com o seu governo local intacto, né? O Carlos IV ele não ficou para ver. Ele foi embora, talvez pela lembrança da decapitação do primo, né? Do guilhotinamento do Luís XVI, era primo do Luís XVI. Ele foi embora e deixou o filho para resolver essa situação, Fernando VII. E o primeiro-ministro espanhol, né, que já existia na época, ele fez um acordo de que todas as colônias portuguesas que a França conseguisse
tomar conta, ela ia redistribuir com a Espanha. Então foi uma coisa assim que inicialmente parecia tranquilo para a Espanha, parecia vantagem, mas que na verdade não foi vantagem. Por quê? Primeiro, porque o exército francês chegou cheio de moral, né? E querendo dominar e mandar no exército espanhol. Então essa ocupação que era consentida pelo Manuel de Godoy, né, pelo primeiro-ministro, acabou se mostrando um erro, porque a reação do povo e do próprio exército espanhol foi de combate aos franceses, né? Que o Goya mostra muito bem nesse quadro aqui, que está nesse slide, que é o 2 de maio. Nesse quadro 2 de maio, ele mostra as tropas francesas subjugando o povo espanhol. E que o povo não estava querendo, né? Estava querendo reagir àquilo ali. Então, esse início é o que a gente chama de guerra peninsular. Por quê? Portugal, apesar de ser invadido, vai combater as tropas francesas com a ajuda da Inglaterra. Primeiro ele é subjugado, né? O exército português é subjugado, a família real já tinha fugido para o Brasil, mas logo depois um general inglês dá um moral nas tropas portuguesas e consegue um combate legal assim, contra as tropas napoleônicas dentro de Portugal. E o povo espanhol, unido com os setores da burguesia espanhola, unidos com os setores da nobreza espanhola, unidos com o povo, começa a criar uma reação muito forte contra as tropas napoleônicas e organizar o que a gente chama de juntas. E essas juntas já começam a pensar na derrota das tropas napoleônicas e no pós-governo, como é que ia ser essa vida depois de Napoleão Bonaparte. E é assim que a Espanha organiza a Constituição de Cádiz, ou a Constituição de 1812, que é uma Constituição liberal, talvez o primeiro exemplo de Constituição liberal fora Estados Unidos e Revolução Francesa, que a gente tem, né, na Península Ibérica, ali, pelo menos. Então, eles já organizam a Constituição de 1812 para o pós-Napoleão e coisa e tal. Só que é interessante, né, a gente ver que essa luta da Espanha contra o Napoleão fez uma Constituição para a Espanha, fez uma Constituição em que ele terminava com os tribunais eclesiásticos, como eu já falei com vocês, terminava com os tribunais da Santa Inquisição, permitia conquistas liberais, o que a Constituição de 1812 vai imitar mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Que é a Constituição de Cádiz, que era a Constituição das juntas, né, dos espanhóis contra o Napoleão. Por que ela vai imitar mais ou menos? Ela vai imitar mais ou menos porque vocês veem, na Constituição, eles têm 90 eclesiásticos participando e só 52 juristas. Depois tem 20 burgueses, alguns sem profissão definida, não sei o que vão participar da confecção da Constituição. Mas são 90 eclesiásticos, é o poder da igreja dentro da Espanha, né? Que é uma coisa muito impressionante isso. E o Napoleão fica na Espanha, então, praticamente até 1810, resistindo, né? Mas as tropas, as juntas espanholas e o povo espanhol sempre contra a presença de Napoleão constantemente. O que o pintor Goya retrata muito bem, e eu recomendo para vocês que vocês vejam o filme Sombras de Goya, que trata sobre exatamente esse período, né? Bom, o Napoleão, além dele bloquear continentalmente, então, todos os países que desobedecem ele cria um problema para esses países, porque ele não tem condições de abastecer esses países. E de todos os países que ele bloqueou comercialmente, eu acho que o pior foi a Rússia, né? Porque Portugal se aliançou com a Inglaterra e deu seu jeito. A Espanha tinha mais condições produtivas do que os outros dois, né? Rússia, gente, como é que a Rússia ia viver? A Rússia até 1893 não teve uma indústria própria, tinha uma base agrícola, comprava tudo de fora. Né? A cidade de São Petersburgo, ela foi construída para ser virada para a Europa, para conseguir receber abastecimento da Europa, e também porque Pedro o Grande pensava em fazer industrialização na Rússia, mas nunca fez. A Rússia era um czarismo forte até 1917, então ela era um país com vários limites, né, de abastecimento. E é lógico que em 1812, então, ela vai furar o bloqueio continental, né? E eu acho que assim, alguns historiadores falam que foi ali que começou a derrota do Napoleão, quando a Rússia fura o bloqueio. Eu considero que a derrota do Napoleão começou em 1806, né? Quando ele se mete, faz o bloqueio, depois em seguida a Guerra Peninsular, Espanha e Portugal contra ele, e logo depois a Rússia vai
arriar o joelho, não vai conseguir mais seguir o Napoleão, né? Ele enviou então 600 mil soldados, né? E o russo usou pela primeira vez na história que se tem conhecimento a técnica da terra arrasada, ou seja, ele abandonava cidades, queimava tudo, destruía os combustíveis, saía da cidade, chegava o soldado lá e não tinha nada, nem para comer, nem para se aquecer, nem para viver. E as campanhas eram muito feitas a pé ou em animais, né? A gente tem que lembrar da tecnologia de guerra da época. Napoleão ia ter que voltar sem nada, não tinha nem o que invadir, com frio, com fome, sem abastecimento, sem nada, porque eles não levavam víveres para ida e para volta, né? Tu leva víveres na guerra para ida e na volta pilhagem, né? Tu volta com o que tu pegar. Então, o Napoleão então volta com cerca de 100 mil homens, de volta, derrotado, né? E desmoralizado. É a primeira grande desmoralização do Napoleão depois da derrota para o general Inverno, né, na Rússia. Na sequência, ele perde Leipzig, né, a sexta coligação vence ele. A sexta coligação é Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria. E já no ano seguinte, 1814, então, os aliados entram em Paris e obrigam ele a assinar o Tratado de Fontainebleau, que o tornava exilado na Ilha de Elba, no Mediterrâneo, perdendo seus direitos ao trono francês e ganhando uma pensão anual de 2 mil francos. Eu queria ser exilada na Ilha de Elba, eu acho, né? Mas ele ganhava isso, então, para ficar lá. Só que exilaram ele com os soldados. E ele consegue, então, se amotinar e voltar. Ele volta, ele governa mais 100 dias. Entre o período que ele é capturado, depois de Leipzig, e que ele volta, eles trazem o irmão do Luís XVI, o Luís XVIII, que é um personagem muito misterioso, né? Uns dizem que é irmão, outros dizem que não é, porque o fato é que ele estava exilado na Áustria, quietinho lá na dele, volta, vai governar. O Napoleão, depois de 100 dias, retorna e o Luís XVIII pega as malinhas e volta para a Áustria, né? Eu acho tão engraçado, ele volta lá para a Áustria, fica lá quietinho, opa, tá, volto para a Áustria, medo, né, de perder a cabecinha numa guilhotina. Mas Napoleão não era dado às guilhotinas, não. Então o Luís XVIII ele não volta para a Bélgica, nada, ele foge então, não volta para a Áustria, ele foge para a Bélgica e o Napoleão ele toma o poder, né? Ele toma o poder, só que quando ele toma o poder, a coligação vem para cima dele a mil e ele acaba não conseguindo derrotar a coligação, ele vai perder em Waterloo. Gato escaldado tem medo de água fria, não vão mais exilar ele na ilha de Elba, no Mediterrâneo, vão exilar ele agora na ilha inglesa de Santa Helena, entre a América do Sul e a África, né? A ilha de Santa Helena é um nada no meio de nada, ela é uma ilha dada a falésias, é imensa, e ele fica lá com vários dos seus comandantes, onde ele acaba morrendo em 1821, gente. O Napoleão morre em 1821 na ilha de Elba, na ilha de Santa Helena, perdão, é sepultado lá mesmo, de uma doença, provavelmente uma úlcera estourada ou um câncer. Eu, pessoalmente, acho que não era um câncer, olha a médica, porque ele já tinha muitos anos, né? Essa coisa da dor na boca do estômago, e lá em Santa Helena que acaba, porque ele bebe muito, eles passam o dia inteiro bebendo e jogando. Eles não faziam nada, eles ganhavam uma pensão para viver lá, era uma casa, Longwood House, a casa era uma casa boa, em Santa Helena, Longwood House. Eles ficam lá e ele acaba, acho que, supurando, como diz, né, estourando a úlcera dele, e ele acaba morrendo em Santa Helena em 1821, né, e termina assim o período napoleônico. Eu considero que Napoleão fez isso com as próprias mãos, né. Ele vai ficar um tempo em Longwood House, depois ele vai para os Invalides, ele é aquele túmulo suntuoso nos Invalides, onde tem ele enterrado com vários generais, esposa, filho, né? Ele perdeu um filho jovem, né? Bem jovem, perdeu um filho, perdeu jovem. Então, ele vai para os Invalides, onde hoje é o Museu do Exército Francês. É engraçado, né? Porque Napoleão é considerado por uns o anticristo, por outros um herói nacional na França, mas ele é uma figura muito emblemática, né? Tem uma ala do Louvre que é só dele.
E ele é uma figura muito emblemática. Depois de Napoleão, nunca mais o mundo vai ser o mesmo, né? A Espanha tem uma Constituição que ela vai botar em prática, a Constituição de 1812, mas quando o Napoleão sai definitivamente da Espanha, que volta o Fernando VII para a Espanha, Fernando VII não quer respeitar a Constituição de 1812, ele quer ser absolutista, o que dá uma guerra civil na Espanha também. Todo lugar que o Napoleão saiu, ele deixou essa semente liberal, essa semente constitucional, esse empoderamento da burguesia, que vai fazer com que nunca mais o absolutismo seja o mesmo em nenhum lugar em que Napoleão esteve, né? É o fim do antigo regime. Então isso eu acho que é bem importante deixar marcado. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa a gente tira as dúvidas na aula. Tchau.